aceleração, onde a velocidade é constante, onde os objetos sempre se movem a mesma quantidade de espaço na mesma quantidade de tempo. Aqui não vai acontecer isso. Aqui, como tem aceleração, para mesmos tempos, eles vão andar diferentes quantidades de espaço. É o que acontece num carro acelerado, por exemplo. No começo, nos primeiros segundos ele anda pouco, mas depois de um segundo ele já está andando vários metros. A ideia é essa. Certo. Muito bem. A primeira equação que nos é apresentada é o vovô ateu. Essa aqui. Sim, a gente trabalhou com ela semana passada. Exato. A gente nota que ela tem uma semelhança algébrica com a equação do sorvete lá. Isso é muito bom, porque tanto a equação do sorvete quanto essa aqui nos dão um gráfico de uma reta. Esse é o formato do gráfico da reta. Isso. Né? Então você tem que estar boa lá em matemática para pegar bem essas ideias aqui. Sim. Em especial, esse assunto na matemática, eu considero o assunto mais importante da matemática. Então, sempre tem muitos alunos que vêm me pedir aula de matemática, porque faz tempo que não está vendo matemática. Eu sempre começo por este. Sempre. Tá. Então, se eu pudesse te dar uma recomendação de matemática, eu te diria para abrir lá na parte de função afim, função de primeiro grau, equação da reta, tudo a mesma coisa. E é tudo esse assunto aí. Então, daí a gente viu rapidamente aqui que se nós recebemos uma equação vovô ateu, a equação horária da velocidade, nós temos que saber entender o que é cada termo que aparece nela. O termo que está sozinho, que está sem o t, é a velocidade inicial. E o termo que multiplica o t é a aceleração. O sinal faz parte do termo. Então, por exemplo, aqui, a velocidade inicial é menos 3. Aqui, a aceleração é menos 3 metros por segundo ao quadrado. Sim. Aqui, na última, a velocidade inicial é 0, porque não está aparecendo nada. Aqui, na penúltima, né? Aqui na última, a velocidade inicial também é 0 e a aceleração é 1. Sim, porque a gente só tem um tempo. Isso. Quando não aparece o número na frente da letra, a gente sabe que é 1. Isso. Certo. Então, resumindo rapidamente o que nós vimos. Vimos também aquela coisa super difícil quando é retrógrado, quando é progressivo, quando é retardado. Sim. Nossa. O tipo de movimento, né? Aquilo lá, difícil. Aquilo lá é meio heavy mesmo. Eu também me confundia bastante. Agora eu entendi. Quando tu entende... Eu sinceramente, ano passado eu me confundia nisso ainda. Sério? Seríssimo. Nossa, Depois do doutorado e tudo. Agora. Não se sinta, não. É bem confuso. Mas depois que tu entende que tem a ver com o módulo, sim, daí fica muito mais claro. Tem que pensar só no módulo, quando fala de retardado ou acelerado. Sim, Beleza. Tu me deu a dica do módulo. É isso aí. Daí, uma outra equação que aparece aqui neste assunto é a equação horária da posição. Por que horária? Porque envolve tempo. Por que da posição? Porque envolve a posição. Te dá a posição em função do tempo, basicamente. Beleza. Essa aqui é a sorvetão. Famosa. A famosa. Veja que ela tem a sorvete no começo, mas tem o termo do tão aqui, porque tem aceleração. Tá. Isso aí. Então, essas são as nossas duas primeiras equações aqui, equações horárias. E, bem, é isso. Aqui ele dá também alguns exemplos, né, do que é cada termo, né? O número sozinho aqui na sorvetão é a posição inicial. Tá. O número que multiplica o t é a velocidade inicial. Veja, é a velocidade inicial. Tá. Não é a velocidade em determinado instante, é a velocidade no primeiro instante, exatamente no instante inicial. E preste atenção aqui que isso aqui é bem safadinho. Tá bom, tô prestando. O número que está em cima do 2, o número que está sendo dividido pelo 2, que é a aceleração. Sim. Então a aceleração aqui é 3. Por quê? Porque olha a equação. Ele vai mudar sempre a aceleração para mim, então ele não vai deixar 10. Exato, isso que eu queria chegar. Por exemplo, aqui, a aceleração não é menos 5 aqui. A aceleração é 10 sobre 2. Menos 10. Não, a aceleração Isso, é menos 10 sobre 2. Não é sobre 2. A aceleração é menos 10. O sobre 2 vem da equação. Esse 2 ali é um número da equação. A aceleração é o número que está em cima. Mas nesse caso, se já está menos 5, significa que ele já simplificou, correto?
Certo, mas se eu lhe perguntar aqui qual é a aceleração, você tem que me dizer que é menos 10. Então, foi o que eu disse. Você falou que é menos 10 sobre 2, não é? É Ah, menos 10. tá, entendi. Tá, beleza. Essa é a ideia. Né? Ok. Se um dia te darem, Sim, saiba que a sim. aceleração é tal, você vai ter que fazer essa aceleração, colocar lá aqui. Eventualmente você vai dividir sobre 2, Ah, mas a não, aceleração beleza. está aqui. Tá ótimo. Essa é a Entendi ideia. o que eu falei, qual que é a diferença. Exato. Bem, e daí segue as mesmas ideias de quando não aparece, etc. Tá. A gente não tinha chegado até isto, né? Não, mas, Eu acho. mas a rapidez com que você passou deu pra entender. A gente não tinha chegado, que esquisito. Não, a gente não tinha, a gente tinha chegado até, como teve várias interrupções, a gente chegou até a parte lá do movimento em módulo. A gente ia chegar no sorvetão, a gente fez o vovô ateu e tal. A gente ia chegar no sorvetão agora. Quer dizer, Tá. era para ter chegado Ótimo. semana passada, mas tudo que podia acontecer aconteceu na última aula. Então, não Eu tinha. lembro de ter falado do vovô ateu pra ti, mas não do sorvetão. Sim, não, mas aí agora a gente já entendeu, já passou pelo. Acabamos de passar pelo sorvetão de uma forma rápida que deu para entender. Vamos Ótimo. pro exercício. Vamos para o exercício. Vamos para os exercícios resolvidos primeiro. Partiu. É dado o movimento cujo espaço S é medido na trajetória em metros a partir de uma origem que varia em função do tempo conforme. Bem, Tá. Essa equação aqui é o sorvetão, mas Perfeito. ele já está com os dados colocados, né? Perfeito. Determine o tipo geral do movimento. O tipo geral do movimento esse movimento é MRU ou MRUV? MRUV. É MRUV porque ele tem aceleração. Se ele tem o termo T quadrado, você já observa em menos de meio segundo que é MRUV. Sim. Determine o espaço e a velocidade inicial e a aceleração. O espaço inicial é 10. Isso. A velocidade inicial é menos 2. Isso. E a aceleração escalar, ela vai ser 1. 1, exato, é o número que está em cima do meio, exatamente. Sim. Perfeito, muito bom. Determine a função da velocidade escalar. Bem, ele quer que você, sabendo esses dados aqui, Perfeito. diga qual é o vovô ateu. Tá. Veja que o vovô ateu é V. O que você precisa saber para encontrar a equação do vovô ateu? Você precisa saber o V0 e o A. Sim. Velocidade inicial é a aceleração. E você tem esses dados aqui nessa equação. Sim. Meu V0 vai ser menos 2. Certo. E o meu A é 1, conforme eu tinha dito. Beleza, então como é que fica essa função aqui? A C. Como é que fica a resposta da C? Fica V igual a menos 2 mais T. Exato, perfeito. Verifique se o móvel muda de sentido. Se mudar, determine o espaço nesse instante. Bem, o que é mudar de sentido na física, né? É quando a velocidade deixa de ser de um sinal e se torna em outro. Tá. Note que a velocidade inicial aqui é negativa, né? Sim. Você me falou que é menos 2 e está certo. Sim. Então a velocidade inicialmente está com o sinal negativo. Sim. Eventualmente o sinal vai ficar positivo? Vai. Eu sei disso porque a aceleração é positiva. Tá. Então, a equação que tu acabou de me falar, o vovô ateu, V igual a menos 2 mais T, sim. A gente nota que depois de um determinado T, a velocidade vai ficar positiva. Qual é o valor de T que eu tenho que jogar ali para ela começar a ficar positiva? Bem, é bem óbvio, mas eu vou te mostrar. Eu ia perguntar. 0 não conta como uma velocidade positiva, não. Seria tipo um neutro, né? De fato, não conta, mas ele é o limite para a velocidade ficar positiva. Portanto, você vai ter que usar o 0, sim. Ó. Então eu posso jogar um 2 no T, que ele vai ficar positivo. Vai ficar 0, que aí é o início, o limite, para começar a ficar positivo. Muito bem, pô, você tá on fire hoje. A ideia é essa. Eu consigo ser on fire às vezes. É que depende do conteúdo. Entendi. Ó, aqui a gente quer que a velocidade, que é esse carinha aqui, mude de sinal. Então a gente quer que fique maior que 0. Né? Perfeito. Então significa que o tempo ele precisa ser maior que 2. Exatamente. Sim. Quando tu tá ali no tempo igual a 2, ele começa a mudança. Perfeito. É isso aí. Legal.
Olha, como eu te falo, o meu problema maior seria interpretar o que ele estava querendo ali. Aham. Quando ele fala. Pois é, por isso eu tenho que deixar a interpretação para ti às vezes, né? Não, sim, mas é que às vezes quando tu fala, eu anoto, tipo, pequenas coisas que fazem eu conseguir lembrar o que pode ser, tipo, como fala, gente? Não um mnemônico, mas uma dica Entendi. do que ele tá pedindo. Beleza, bem, a ideia aqui tem bastante analogia, né, com o que a gente já havia visto e tal, muito Sim. legal. Então agora vamos para a próxima resolução feita pelo livro. Só um segundo. Já está gravando, beleza. Nem vi eu colocando para gravar. Eu acho que já Então tá, fizemos tudo isso aqui. Um móvel descreve. Bem, estava tudo feito aqui, a gente fez bem rápido, né? Mas estava tudo feito. É. Um móvel descreve um movimento uniformemente variado numa trajetória retilínea e os seus espaços variam no tempo de acordo com a função horária, blá 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 blá. Determine a função da velocidade escalar. Eu tô procurando onde que tu tá. Não está aparecendo. Ah, tá. Aqui, ó. Não, sim, 29. Isso. Desculpa. Sem Achei. problema. Me achei. Bem, ele está pedindo a função da velocidade escalar. Novamente é a mesma estratégia, né? A gente olha sorvetão, a gente sabe que sorvetão é dado por esses termos, a gente sabe que na equação do vovô ateu precisa do V0 e do A para ter equação, a gente tem V0 e A aqui. O V0 é 3 e o A, pô, olha só, ficou 2 aqui, né? Tá. Menos 2, na verdade. -2. Só que o menos 2 ele surge da divisão da aceleração pelo 2. Sim, então Então, qual o a número que aceleração é dividido por -4. 2 dá menos. Qual o número que dividido por 2 dá menos 2? É isso que tu tem que pensar sempre. Sempre. Qual o número que dividido por 2 dá o que está aqui? -4. No caso, menos 4, exatamente. Então é isso Tá. que vai aparecer aqui. Tá. Será o instante que o móvel passa pela origem dos espaços. Bem, o que é a origem dos espaços? É o S igual a zero. Tá. Não é o S0. O S0 é a posição inicial, que aqui é 9. Rapidinho, deixa eu só anotar aqui a origem dos espaços é igual a 0, né? Isso. Tá. Foi. Certo. Com isso em mente, né? Uhum. Vamos para B. O instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Vamos ver. Ele não tá aparecendo pra mim da parte da origem dos espaços de novo. Vamos ver aqui. Ah, tá. Bem, origem dos espaços é quando o S é zero. Então, se tu quer encontrar o tempo em que isso ocorre, é só você colocar zero aqui. 0 no espaço final. Uhum. Tá. Exatamente. Então, é resolver a conta. Só que qual que é o grande problema aqui? O problema não é nem interpretação aqui. Pelo menos não é para ser. O problema é a conta. A conta é um problema. Por quê? Porque é Bhaskara. Lembra da Bhaskara? Não. Não Tô sendo lembra muito mesmo? sincera. A Bhaskara, pra mim, eu vagamente não lembro da Bhaskara. Eita. A gente Bem, vai precisar ter as aulas de matemática, eu já sei, já está nos meus planos. Mas eu já estava assim, estão. firmemente pensando que ia ser um pouco mais pra frente. Mas talvez Pois precisa ser junto agora. Essa algebrinha aí é muito necessária, né? Porque, Tá. pô, não é uma álgebra simples. Bem, tu tem que decorar a Bhaskara aqui, né? Então não tem Tá. muito o que fazer. A equação da Bhaskara é essa, né? Hum, É menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Com isso você encontra os T's que respeitam essa equação. Tipo, por que a gente tem que fazer Bhaskara, né? Vou te falar a motivação. Quando a gente quer encontrar o valor de x nas outras contas, nas contas normais, que não tem T ao quadrado, x ao quadrado, que seja, a gente isola o x, né? Isola o x sempre, né? Está fazendo isso várias vezes aqui. Isolou o x para chegar na resposta. Mas note que não tem como tu isolar o x aqui. Não tem. é verdade. Tem como dizer, no caso t, né? Tem como deixar t igual a alguma coisa? Possível. Por causa do t ao quadrado. Sim. Então, os caras desenvolveram uma equação que resolve isso. Né? Que me dá o valor do t. Tá. Que é a Bhaskara. Então, a Bhaskara serve para tu encontrar o valor de t que faz o lado esquerdo aqui ser igual a zero. Ou seja, o valor de t que... Os valores, né? Porque são dois, em geral, que respeitam essa equação.
Eu me lembro de quando isso aí, dessa que tava riscadinha, é uma equação de segundo grau, né? Tava arriscadinha? Não, que tava sublinhada, essa 2t ao quadrado. Sim, essa é uma equação É de uma segundo segunda grau. de segundo grau. Então, eu gostava tanto Porque na o época t da é ao escola. quadrado, né? É, Se fosse, não, tivesse um t ao cubo, seria terceiro grau. Só que para t ao cubo não tem Bhaskara, né? Não tem uma equação que resolve o t ao cubo. Pelo menos não uma que a gente decora. Ela é bem tá. longa. Então a gente normalmente para na t ao quadrado. É. Eu gostava dessas coisas na época da escola. Bom, É uma questão de resgatar decorar. isso. Então, o que tu tem que fazer, né? Basicamente, tu vai ter que resolver essa fórmula aqui. Tá. E tu vai ter que identificar, então, para resolver ela. Isso aqui é uma conta simples, né? Tu tem que identificar o que é B, Tá. o que é A, o que é C, né? O A é o que multiplica o termo ao quadrado, o B é o que multiplica o termo normal, Perfeito. e o C é o termo sozinho. Então, Perfeito. sendo aqui, no nosso caso, o B é menos 3. Então, vai ficar menos menos 3. Tá. Esse sinal aqui vem da fórmula. O outro sinal que eu falei vem do coisa lá, vem do número. Então, B ao quadrado, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é menos 9, dividido por 2 vezes A, que é 2. Então, em outras palavras, é só identificar e decorar essa fórmula. Só Beleza. isso. Então, mas agora sabendo que tu tá buscando, né, os valores que zeram isso aqui. Tá. Então, fazendo a conta aqui, tu vai chegar nessa situação. 3 mais ou menos 9 sobre 4. Então, tu vai ter dois valores da resposta dessa fórmula quadrática aqui. É uma positiva e uma negativa, né? Às vezes fica negativo, às vezes não. Mas quando fica negativo, você pode ignorar, porque não existe tempo negativo, basicamente. Tá. Então, a resposta é 3, ou seja, o tempo que demora para passar pela origem é 3 segundos. Tá. Só isso. Tranquilo, né? Entendi. Aqui ele dá uma breve explicação da fórmula quadrática, mas acredito que se você treinar um pouco, não vai ter problemas. Tá bom. Beleza, vamos ver o próximo exemplo aqui. Um ponto material, parte do repouso. Então, uma partícula. Tá. Podemos utilizar lá as nossas formas, parte do repouso. Então, a velocidade inicial é 0. Isso que significa partir do repouso. V0 é 0. Tá. Acelerado com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Quais são os valores de sua velocidade de seu espaço após 10 segundos? Bem, como é que a gente encontra essas respostas, ô Vitória? Agora a gente tem que analisar e colocar na fórmula. Isso, a gente vai ter que Perfeito. colocar tanto em sorvetão quanto no vovô ateu. Tá. Vovô ateu dá a velocidade, sorvetão dá a posição, Tá. em função do tempo, né? Tá. Então, com esses dados que estão aqui, a gente já pode escrever as duas equações. Note que em nenhum momento ele fala do referencial, ele não fala da posição inicial. Isso não importa. Mas e se ele diz que ele parte do repouso, eu Sim, poderia mas usar, né? o repouso é uma informação de velocidade inicial, não de posição inicial. Ah, tá. Beleza. Certo? Perfeito. Então a gente vai dizer que a posição inicial é 0. Começou do 0, sacou? Tipo, quando eu vou medir alguma coisa na régua, começa do 0. Beleza. Simples assim. Com esse fato que eu convenciono, né, o próprio livro diz aqui, Sim. que nós temos a velocidade inicial e a aceleração, tu pode escrever tanto o vovô ateu quanto o sorvetão. O sorvetão tá aqui já, ó. É muito bom quando é tudo 0 no começo, porque daí fica uma equação mais simples. Tá. Pronto. Essa é a equação que me dá a posição em função do tempo. Aí ainda te dá o tempo também, então melhor ainda. Então Tá. ele quer a posição depois de 10 segundos, você simplesmente joga ali e pronto. Beleza. Para vovô ateu, mesma coisa. Tá. Temos a velocidade inicial, temos a aceleração. Tá tranquilo até aí, né? Não, tá. Tô acompanhando. Certo. Agora a 31 é meio parecida com uma conta que a gente fez há umas 2 aulas atrás, que era o cruzamento, né? O encontro de dois objetos. Sim. Sim. 2 aulas O atrás. encontro de dois objetos se dá quando nós temos tanto posição quanto tempos iguais, né? Perfeito.
Você encontra com uma pessoa no shopping, se vocês dois estiverem no shopping, mesma posição, e vocês dois estiverem ao mesmo tempo no shopping. Não adianta estar um ano depois do que tu marcou com a pessoa. Tá. Sendo assim, em que instantes os móveis A e B se cruzam? Bem, nós já temos as equações aqui, né? Sim. Então, o que nós temos que fazer com ela para encontrar em que instante elas se cruzam? Eu tenho que achar o... Tu tem que igualar as duas equações, só isso. Isso. Iguala, vai ter que resolver a Bhaskara, muito provavelmente, Tá. para encontrar o T. Então, ó, foi o que ele fez aqui, ó. A equação da primeira bolinha é essa, da segunda é essa. As duas estão indo para frente, mas como a que está atrás está mais rápido, ela vai chegar na que está na frente. Sim. A princípio, é isso. Então, a hora que eu igualo as duas equações, eu digo que as duas posições são iguais, então eu posso igualar as duas equações. Sim. E daí fica desse jeito aqui. Aí, o que você tem que fazer? Resolver Bhaskara novamente, porque novamente é uma equação de segundo grau. Ah, sim. É como tu falou, com o tempo vai rolar. É só treinar daí, muito. É só fazer o delta, depois faz menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Tá. Deixa eu só fazer uma observação minha própria aqui no meu caderninho. Vá lá. Tá, beleza. Beleza. Vamos, taca pau. Vamos. B, o que pedia B mesmo? Onde na trajetória ocorrem os cruzamentos dos móveis? Bem, no primeiro, ele pede o tempo. Sim. Então, tempo nós encontramos que ocorre duas vezes. Viu? Não deu um negativo dessa vez, deu 2 positivos. O que acontece, né? Essa bola, ela tem velocidade constante, mas ela tem uma velocidade bem alta comparada com a velocidade inicial do B. Tá. Mas o B tem aceleração. Então, o que vai acontecer? No primeiro momento, a A vai atravessar B, vai passar por B. Tá. E o B vai ficar atrás. Só que o B está acelerando. Então, a cada instante, a velocidade está aumentando. Vai ter uma hora que a velocidade do B vai ser bem alta. Daí, ele vai conseguir passar a A novamente. Então, por isso que eles se cruzam 2 vezes, entendeu? Entendi. É isso aí. Se cruzam nesse instante, quando A ultrapassa B, e se cruzam nesse instante, quando B ultrapassa A. Tá. Muito bem. Agora, nós encontramos os instantes. Na questão B, pede a posição, certo? Certo. Certo. Bem, então, uma vez que a gente tem os tempos, é só jogar nas fórmulas. Sim. Contraposição. Daí, qual fórmula tu joga? Tu joga nessa ou tu joga nessa? Para achar o tempo? Indifere. Para achar a posição. Indifere, a posição exatamente. Indifere. Isso aí. Porque se é encontro, os dois estão na mesma posição, né? Então, sim. Indifere. Certo. Beleza, bem, tem vários exemplos, eu já estou cansando de falar. Eu vou fazer um exemplo aqui que o livro pede. Eu vou fazer. Bem, eu não vou fazer esse 77, que ele é meio difícil ainda. Tá. Não, eu quero fazer um pouco mais fácil antes. Eu vou fazer essa 74. Depois eu vou te pedir umas um pouquinho fáceis também. Pra gente ir para as barras pesadas depois, de encontro. Tá bom. Fátima Essas Bernardes. de encontro pareceram realmente bem mais porradeiras. Das que tem aqui são as mais difíceis mesmo. Então, se eu começar a aprender a fazer essas daí, eu vou conseguir me virar bem. Né? A princípio sim. Perfeito. Beleza. Vamos lá. Um móvel passa pela origem dos espaços. Blá, 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 blá. Função horária F1 é função da velocidade. Então, a gente sabe que a função horária da posição é o sorvetão. Uhum. Então, a gente tem que identificar quem é S0, V0 e A. S0 é a posição inicial. Ele tá me pedindo as duas aí, né? O vovô ateu e o sorvetão. Né? Sim. Tá. Ele passa pela origem dos espaços. Isso significa que ele já está nos dizendo que a posição inicial é S0. Tá. Isso mesmo.
em movimento uniformemente retardado, significa que a velocidade está diminuindo em módulo. Nesse instante, sua velocidade escalar é 10 metros por segundo. No instante em que começa tudo, né? Sim. Ele tem velocidade de 10. Então, a velocidade inicial é 10 metros por segundo. E a aceleração é menos 2,5. Tranquilo. Então, 0, aqui é 10. E A, né? Sim, é menos 2,5. Ah, eu até fiz uma caquinha aqui. Eu esqueci do T quadrado sobre 2. Não, mas a gente já vê agora. Beleza. Tá aí, essa equação. Dá para dar uma bonitinhada nela, porque ficou muito tosco aqui. Não, então, dá para entender. A posição em função do tempo é igual a 10t menos 1,25t ao quadrado. Certo. Tá. E o vovô ateu segue a mesma lógica, né? Sim. Vai ficar 10, né? 10, velocidade inicial. Menos 2,5. B. O instante em que o móvel passa novamente pela origem dos espaços. Se eu quero novamente pela origem dos espaços, estou falando de uma posição, em especial da posição 0, né? Sim. Então eu tenho que colocar 0 aqui. Agora, olha só a safadeza. Tem t ao quadrado, né? Sim. Mas eu não preciso resolver por Bhaskara. A Bhaskara a gente só usa quando a gente tem o polinômio de segundo grau completo. E aqui não está completo. Verdade. Não tem o número, né? O número sozinho. Sim. Então, o que a gente pode fazer? Não temos a gente pode deixar o t em evidência. A hora que a gente deixa o t em evidência, fica 10 menos 1,25t. Certo? Sim. Perfeito. Perfeito. Então, a gente olha para essa equação aqui e tem que ser esperto. Quais são os valores que fazem o lado direito zerar? É isso que eu quero, não tem um zero aqui? Sim. Então, eu quero os valores de t que fazem isso aqui zerar. Então, eu percebo que tem uma multiplicação, né? Um t por um parênteses. Se esse t aqui for zero, zerou tudo. Sim. Zero vezes qualquer coisa é zero. É zero. Agora, aqui, eu quero... Bem, eu posso zerar todo este meu termo se o que tiver aqui dentro do parênteses for zero também, não é mesmo? Sim. Então, o que eu faço para descobrir ali qual que é zero? Bom, eu ia tentar fazer multiplicações para chegar em... Tem nada de multiplicação. Tu vai dizer que esse cara aqui é zero. Pronto. E agora tu vai isolar o t para encontrar qual que é o t que faz zerar. É isso. Então, obviamente, essa resposta aqui é zero, porque ele estava na origem do t igual a zero. Agora, o grande que importa é esse aqui. Sim. Esse aqui é o que importa. Então, eu posso fazer 10 igual a 1,25t. E agora eu isolo t. t igual a 10 dividido por 1,25. Quanto que vai dar isso aí? Estou a fim de fazer conta com de mão hoje. 8. T igual a 8 segundos, ok? Então, se eu colocar 8 aqui no T, isso aqui vai dar 0. Sim. Ou seja, o tempo que demora para ele passar pela origem de novo, já que ele está indo para frente um pouquinho, depois dando ré, 8 segundos. 8 segundos. Perfeito. 8 segundos. Ele está derrapando aqui. Como é que eu falei? Eu falei na aula passada o que acontece. Patinando, né? Porque ele tá com uma velocidade para frente, só que ele deu a ré. Então, né? Tá dando aquela patinada. Perfeito. O instante em que o móvel muda de sentido. Bem, qual instante ele muda de sentido? Primeiro, o que é mudar de sentido? Fala aí. Ele estava positivo e depois ele fica negativo. O que estava positivo? Depois fica negativo. O S. Não, o espaço. A velocidade. Mudar de sentido é mudar o sinal da velocidade. Velocidade, tá. Quando eu penso em sentido, eu penso, em rua. Quando a gente pensa em rua, entende o pensamento? É a velocidade. Mas tá errado. Não, tá bom, beleza. Quando pensa em sentido, eu tenho sempre que pensar em velocidade, então. Isso, exatamente. Perfeito. O sentido tem a ver com a velocidade. Beleza. Show. Então, sendo assim, a gente tem que encontrar
novamente, a situação onde a velocidade vira zero, né? Bem, a gente já encontrou a equação da velocidade? Já, tá aqui. Já. E a gente tem uma velocidade inicial negativa, certo? Desculpa, positiva, certo? Certo. Uma Só que aceleração como a negativa. aceleração é negativa, ela vai diminuindo, diminuindo, até que fica zero e então muda de sentido. Tá. Na prática, o carro estava indo para frente, uma hora ele para e começa a ir para trás. Por isso que Tá. mudou de sentido, entendeu? Tá. É isso que aconteceu. Então, isso acontece quando. É que nem quando tu joga uma coisa para cima. A gente já vai chegar nesse assunto que é de queda livre, né? Mas imagina comigo. Tu jogou uma coisa para cima. Então ela estava com Sim. uma velocidade positiva. Saiu Sim. com uma determinada sentido para cima aqui da tua mão. Ela chegou na altura máxima Uhum. e parou de se mover para cima. Agora ela começa a ir para baixo. Então Tipo nessa altura máxima ela Sim. mudou de sentido. Tipo aquela questão que a gente estava vendo que tem lá no tem da bola de tênis, que ele joga para cima, ela para e depois ele bate nela, ela vai para frente caindo. Exato, mesma coisa. Então o que Tá. acontece? Até ela chegar na altura máxima, estava com uma velocidade positiva. Chegou Sim. na altura máxima, velocidade igual a zero. E depois começou Perfeito. a cair. Então Tá. a ideia é essa. É Beleza. simplesmente essa. Agora, com isso em mente, nós queremos então que a velocidade seja zero. Porque a partir do instante que a velocidade é zero, ela vai mudar de sentido. Sim. Então, T vai dar 4. É. Então, depois de 4 segundos, ela muda de sentido, tá bom? Tá bom. Então tá ótimo. Agora Se vamos tá lá. ótimo, se tu pegou bem a parada Não, peguei. toda, Por enquanto tá indo show. nós vamos salvar aqui e eu vou pedir para você fazer uma conta. Vamos lá. Vou pegar aqui, parari. Começa aqui com o desenho, parece legal. Tem Ah, bastante desenho na FUVEST nas questões de física. na Ok? Eu vou te FUVEST. mandar tudo que a gente fez. Vunesp. VUNESP, FUVEST, eu nunca sei essas coisas aí dos paulistas. Não, mas é porque Vunesp é a banca das principais provas que eu vou fazer. A FUVEST até quero, mas não é muito meu objetivo. Saquei. Bem, eu te mandei tudo que a gente fez, essa questão segue a mesma ideia. Eu vou Tá. precisar ir no banheiro rapidinho, porque eu já tô dando aula faz Tá, 3 eu horas. vou começando aqui. Certo, já volto e daí você me fala caso você apareça qualquer dúvida, tá? Tá bom.
Então, minha amiga Vitória conseguiu resolver a continha? Ele só tá me pedindo, por enquanto, equações. Não tá me pedindo... Ah, sim. Era só equação, né? E obteve? Não, então, eu fiz a do vovô Ateu. A outra eu tava fazendo agora. Ah, tá. Tá? Muito bem. Então, peraí, rapidinho. Sem pressa. Tá, vamos lá. Acho que está errado. Porém, vamos lá. Tu tava fazendo tudo até agora? Como é que tá errado? Essa questão é igual às outras. É porque... Não pode errar. Se tu acha que tá errado, vai ter que ver de novo aí, hein? Sim, não, tá bom. Eu não vou aceitar a resposta errada. Ai, meu Deus. Tchau. Tá, vamos... Não, tu não pode errar, tô falando sério, tá? Tu não pode errar essa conta aí. Não, mas não é que eu tenha errado. Porque assim, no final de tudo vai dar tudo zero. Não, mentira. Não, só é que a do vovô Ateu vai dar 25. não E a tem do. conta, né? A outra vai dar zero. Só que assim, eu quero saber se eu botei certos elementos no local certo. Porque, por exemplo, da posição. Eu achei como sendo assim. O S0, porque ele tá falando que ele passa pelo marco zero, então é o meu final, correto? O móvel passa pelo marco zero. Não, que pena, não pegou. Calma. Não, posição inicial é 0. Acabou. S0 é 0. Velocidade é 25. V0 é 25. Aceleração é 12. Não. Eu tô falando da de posição, não tô falando da de velocidade. Sim, mas eu tô falando da de posição. Mas ele quer só as equações. não, o teu S0 é 0, pronto. O S0 é 0. Tá. Acabou. Ele não tá pedindo conta, não tá pedindo nada, só quer que tu escreva a equação desse carro. Não, pois é, mas eu escrevi. Eu sei que tudo vai dar zero nessa daí. Não, Só que eu tô querendo nada. Como assim tudo vai dar zero? Não faz sentido isso que tu tá falando. Não faz sentido algum. Tu viu eu fazer algo do gênero assim? Só dava tudo igual a zero quando tinha uma pergunta do tipo: encontre o tempo que ele demorou para chegar na posição inicial. Mas não tá escrito isso nesse enunciado. Ele tá só pedindo a equação. E a gente sabe que a equação é S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Ele está pedindo isso, pronto. Qual que é essa equação? Posição inicial, 0. Velocidade, 12. Aceleração, 25. Pronto, tá aí. Essa é a equação. Era só isso. Nada além disso. Né? Tá claro, dá para simplificar. Né? Oi? Por que 12 no VO? Ah, falei besteira. É o contrário ali. Ei, não me confunde. Ah, desculpa. inverti as coisas. Daí, então, ele quer a posição. Por que 25 no VO? O V que ele tá me dando é o V. O O dele é 0. Ele tá dando... Vê aqui embaixo, ó, V, e fala que a velocidade escalar significa que é o V do vovô Ateu, não é o VO. Não, é o V0. Por que é o V0? Porque é a velocidade no instante zero. Pronto. Se é a velocidade no instante zero, é o V0. Ih, irmão, então foi isso aí que eu não peguei, não. Porque para mim, quando ele falou assim, que a minha velocidade, neste instante, sua velocidade escalar é 25 metros por segundo, eu botei como sendo o V final do vovô Ateu, entendeu? Não o V0, eu botei... Nesse instante, qual que é o instante? Tá ali escrito, eu achei que era o instante final, por isso que eu errei tudo. Minha conta não ficou nem um pouco parecida com a tua, por causa interpretação, disso. Então, foi que eu te falei. Por isso que eu digo que tu tem que interpretar, né? Tipo, se eu ficar interpretando pra ti, né? Não, sim, por isso que ficou completamente diferente. Pra mim, quando eu vi isso aí, eu achei que era o V final, não o V inicial. Não, entendi agora. Entendeu? É nesse instante. Qual instante? Instante inicial. O instante inicial. A velocidade no instante inicial é o V0, né? Isso aí. Ixi. Tá, tudo bem. Então agora escreva a equação da velocidade, tá?
Tá, agora eu posso corrigir a minha da velocidade, porque não Isso, era o que estava beleza. escrito. Tá. A da velocidade, então, vai ser V igual a 25 mais 12. Vezes 0, no caso. Então, vai ser V igual a 25. Porque 12 vezes 0, que o 0 é o do tempo, né? Não. Ah, não, pelo amor de A Deus. gente quer equação só, né? Então, é V igual a 25 do VO mais 12 vezes 0, que é do Não T. é vezes zero. A equação, ela tem o t. Ela tem o T, mesmo T sendo igual a Sim. 0? Tive um monte de equação já, Vitória. Aqui, ó. Quantas trocentas mil equações a gente viu aqui, ó. Todas essas equações aqui são equações de posição, ó. Não precisa jogar um valor no t. Ele não tá te pedindo para jogar valor em lugar nenhum. Ele só tá te pedindo a equação. Tá. Então é assim. Então não pode confundir isso. Isso aqui não é nem conta ainda. Tá. Aqui é só para colocar as coisas no lugar. Então vamos voltar, vamos pegar uma um pouco mais simples ali. Essa era a 74, né? Esse é 73. É, 73, isso aí. Aham. Agora. ah, aqui ele já tá dando as coisas. Essa aqui é boa, essa aqui é boa para começar. 70. Recomeçar, né? Porque fomos mal aí de início. No caso, eu. Bem, tudo bem, né? A questão é que eu acho que a pessoa tá mais acostumada a fazer conta, né? Daí, quando pede um negócio assim. Não, eu admito que eu sou muito ruim mesmo de interpretação de texto. Assim, interpretação de um texto comum, sim, mas interpretação de texto de exatas, péssima. Sempre fui. Mas vamos Bem, lá, o teu erro ali, apesar da interpretação, que também foi um erro, foi mais a questão de tu não entender direito o que é uma função, cara. A função, que é o que ele estava pedindo, não é um valor específico. É aquela expressão ali, tu só quer aquilo. E não existe a função em determinado ponto. Existe a função do carro. A Sim, função aí do carro você, para qualquer ponto. e aí Sacou? você joga o ponto em cima da função. Exatamente, exatamente isso. Tá. Vamos lá, passo para trás. É dado o movimento, cuja função horária é. Tá. É que quando ele me dá a função assim, eu consigo identificar as coisas. Perfeito. Então, nesse Difícil é ponto quando estamos ele me bem. pede ao contrário. Vamos lá. O espaço inicial dele é 0,25. A velocidade escalar inicial é 0,75. A aceleração escalar é menos 1. Não, é menos 2. A função da Aham. velocidade. É sim, não é? Porque Certo, vai dar certo. 1. Ah, tá. A função da velocidade escalar vai ser V igual a 0,25 mais menos 2, menos 2 vezes T. Isso. Tranquilo, né? Isso, e o instante em que o móvel muda de sentido, que a gente estava conversando, vai ter que ser quando eu tenho que. Muda de sentido é aquele que vai O que zero. é mudar de sentido? Que ele tá positivo e ele fica negativo em relação à velocidade. Exato. Tá. Mudar de sentido é mudar a velocidade, exatamente. Sim. Então tem que ser 75 vezes mais. Oh, caralho, desculpa. É que eu fico tentando fazer, às vezes, as coisas de cabeça pra ver se eu entendi, aí às vezes eu me confundo. Melhor não, né? Não, já tô botando aqui no papel já. Mais menos 2. 2. T. Tá, agora eu tenho que fazer o meu V ficar positivo. Agora eu tenho que saber o T, né? Óbvio. Exato. Tá bom. 0,75 dividido por 2. Ih, menino. Problemas com contas com decimais.
Sabia? Conta com vírgula, é? Usa a calculadora. Tá sabendo agora. Aquelas, né? Não sabia, tá sabendo agora. Não Cadê a devia, calculadora? né? Mas. Não. Quantos dos teus alunos têm problemas com contas com Senão vírgula? não seriam meus alunos. Ai, toma aí. Sério, pô. O aluno tem que aprender, sim. né? Então, Sim, com surgem as certeza. dificuldades. Com certeza. Natural. Eu também tenho minhas dificuldades aqui, só que eu cansei já de estudar. Cansei de estudar matemática já, não aguento mais. Agora eu só ensino. Pô, mas tá melhor do que eu, né? Quem mandou querer fazer coisas, inventar essas coisas agora? Deixa eu te perguntar. Oi. Aqui no meu deu 0,3. Não pode isso, pode? Acho que tu errou alguma coisa, mas vamos ver. Menos 2. A aceleração é Menos 2, né? menos 2, certo? Sim, tem. Essa é a nossa vovó Ateu, certo? Perfeito, tá igual aqui. Ok. E nós queremos o instante que muda de sentido, ou seja, queremos o instante que a velocidade se torna zero. Ela era positiva Perfeito. e isso está diminuindo. Realmente vai dar um número decimal. Porque precisa Tá. de bem pouquinho para ela virar zero, né? Porque Então, ela já está com foi uma velocidade baixa. 0,375. Isso. É basicamente 0,75 dividido por 2, né? Porque tá 0, então vai dar decimal porque é 0,75, né? Tá certo. 75 isso mesmo. dividido por 2 é 75 só, né? É 30... E 7. Não, 37,5, né? Isso. Portanto, isso aqui vai ficar 0,375. Isso foi o que... É isso. Aí, ó. Tem segredo, não? Não, tá, então é isso mesmo. É que eu... Como ficou 0, eu fiquei... Ok, tá certo isso? Normal do número de vírgula, essas coisas aí. Tá, não, eu preciso... Então, assim é mais fácil de eu interpretar. O outro é que é difícil. Pra montar a função é que é complicado pra mim, então. Eu preciso trabalhar mais a montagem da função. Vamos montar aqui igual uma sela de cavalo. Aí, ó. Dá uma lida nisso. Novamente eu não posso te ajudar. Então eu vou colocar o frango no forno. Em menos de um minuto eu volto. Fique em paz. Tá. Pronto, colocado o frango no forno. E aí? Quais são as funções de movimento aqui? Nós temos uma tabela com dados. Não, sim. Eu tô percebendo uma coisa. Eu tô mais lenta pra fazer as coisas agora, porque são 2, mas vamos lá. Tá indo. Em menos de um minuto eu só fiz a do vovô Ateu. Porque pra mim é mais fácil de montar primeiro. Claro, ela é menor, né? É. E mais fácil também. Tá, a do vovô Ateu. Vamos lá, eu tô terminando de montar a outra. Eu monto a outra e a gente discute, pode ser? Claro. Tá, então vamos lá. Quando ele me fala marco 0, é em relação a minha posição, correto?
Isso, marco zero é a posição inicial, exatamente. Tá. Bem, eu posso ter dito uma coisa que te confunda. Como explicar o marco zero? Bem, marco zero é que foi definido como zero. Por isso o nome marco zero. Por exemplo, na BR-101, tem lá o quilômetro zero. Aqui onde Sim. eu moro é perto do quilômetro, sei lá, 40. Não sei. Tá. A questão é o seguinte: se o rapazinho aqui está numa posição a 36 metros do marco zero, então a posição dele, a posição inicial dele é 36. Que em referência ao que foi definido como zero, ele está inicialmente na posição 36. Perfeito. 36 metros dele. Tá, tá. Entendi. Acho que talvez isso me ajude, mas pode ser que não. Também. Em outras palavras, S0 é 36. Não, sim, isso eu entendi, Beleza. Então ele só tá me dizendo, ele tá me dando o referencial do meu S0, me falando que ele tá a 36 do marco zero. Exato. Se ele me dissesse que ele tá, sei lá, a 2, 3, também era a mesma coisa. É isso, o S0 seria 2, 3, exatamente. Não, beleza. Tá. Acho que isso pode me ajudar. É sempre o número referencial marco zero. Que no caso não vai ser zero, apesar de ter escrito marco zero. Porque o meu problema é sempre querer pôr zero nas coisas, porque eu leio marco zero. Nem sempre o S0 é zero. Às vezes tu começa numa outra posição. Era isso que eu tava sempre pensando. Quando eu li marco zero no outro também, eu pensei que era zero porque eu iniciava do zero, porque tava escrito marco zero. Juro pra ti, foi exatamente o raciocínio que eu tive. Doideira. Acontece, né? Bom, utilizando a tabela, eu tô pensando agora que eu devia ter usado os números mais pra final da tabela, porque são mais plausíveis, mas tudo bem. Diz? Tanto faz, na verdade. Sim, mas é porque ficou mais feia a minha... Para escrever as funções, você só vai utilizar os dois primeiros ali. O 0 e o 21? Sim. Por quê? Porque o 21 é a velocidade inicial, né? Então, esse é o V0. Você vai colocar ele na conta. Eu tava usando o 1 e o 18, porque Não, mas pra quê? Por que tu usou 1 e 18? Porque eu achei que o T não ia ficar legal se fosse 0. Mas não é esse o pensamento. Novamente, Vitória, a mesma coisa. Na equação, o T continua. Tu só tem que colocar esses caras aqui. Pô, eu acabei de falar isso, meu. 21 mais qualquer aceleração, não sei, a gente tem que descobrir. A gente pode descobrir encontrando, fazendo a conta, daí sim. Mas essa, faltou aceleração, ele não falou aceleração, não tem como tu já ter vovô ateu, sem fazer alguma conta. Não, sim. Agora, posição inicial, 36, velocidade inicial, 21, T, e qual que é a aceleração? Não sei. Então tá aí, as duas equações com o máximo que dá para tirar de dados da tabela. Agora, a gente precisa achar a aceleração, certo? Certo. Certo? E como é que a gente faz para encontrar a aceleração? Dica, dá para usar essa equação aqui. Porque para você ter as equações, você precisa da aceleração. Sim. Então, você pode pegar um ponto, pode ser esse aqui agora, sim. 1,18, e jogar na conta. Daí sim, daí tu tá super certa. 21 mais, o tempo é 1, né? A vezes 1. Pronto, agora tu pode encontrar a aceleração. Mas tem que fazer uma continha. Era mais ou menos, já era tipo a segunda que tu tinha feito aí, que eu já tava querendo fazer aqui. Certo. Não é, mas assim, eu não tinha encontrado a primeira que tu fizeste com 21. Eu já tinha jogado, tipo, 18. Mas o que tu colocou no V0? Eu botei V igual a 18 mais A por quê? vezes 18. Mas como que tu me faz isso se tá dizendo aqui que no T0 a velocidade é 21? Se ele tá dizendo que no T0, no tempo inicial, a velocidade é 21, a velocidade inicial é 21. Não sei de onde que eu tirei esse primeiro 18, gente. Tu já tinha cometido esse erro na outra conta, né? Tu fez a mesma coisa na outra conta. Mas tem que ter isso em mente. A velocidade inicial é a velocidade no instante zero. Certo? Gente, eu tenho que treinar muito isso para a próxima aula. Tem que.
Agora tu tem que encontrar, agora é conta, mais tranquilo. Agora tu tem que encontrar qual é a aceleração. Tu pode pegar um ponto aqui, pode pegar esse agora. Sim, eu lembro que é o inicial menos, vai ser delta T, a aceleração. Não precisa. Tu pode jogar o que eu Direto. acabei de fazer aqui. Na velocidade tu coloca 18, no T tu coloca 1. Aí tu vai encontrar o A. Beleza. Vai lá. Faz essa conta para nós aí. Ai, gente, fiquei um pouco frustrada comigo mesma hoje, mas não. Igual a... E aí, encontrou? Sim, igual a 3. Igual a 3, não. Menos 3, né? Menos 3. Isso, menos 3, tá certo. A aceleração é negativa, pois, bem, se ele estava no instante inicial 21 e foi para 18, significa que está diminuindo, exatamente. Parece que é negativo. Pronto, com a aceleração nós temos a resposta da A, então. B, no instante que o móvel muda de sentido. Ele mudar de sentido significa que a velocidade é zero. Então, 0 igual a 21 menos 3t, logo t igual a 7. B, C, o seu espaço nesse instante. Qual é o espaço no instante t igual a 7? Então, a gente vai para a equação do vovô ateu. A gente vai para a equação do sorvetão, tu quer dizer, né? Isso, desculpa. Tá. Não, fica em paz. Daí é só fazer a continha aqui, né? Tomando cuidado de fazer sempre o quadrado primeiro, né? Sim, e sim. Depois, é isso aí. Beleza? Tá. Beleza. Ó, tem que ler mais os exemplos para aula de segunda, tá? Segunda, tá bom. Isso beleza. Aí. Lê esses exemplos, lê o que a gente refez e assim... Exaustivamente esse final de semana. Faz o seguinte. Tenta fazer depois a 73 de novo. Tá. Quando tiver tempo, claro. Não, sim. Nesse fim de semana. E daí me manda, tá? Me manda uma foto. Ó, professor, fiz a 73. Daí eu vou te dar uma corrigida, caso precise, por áudio, tá bom? Não, beleza, tá. Eu vou focar bastante.